Então, oi pessoal do oitavo ano, tudo bem? Nós vamos na meta 10 falar sobre os problemas do sistema urinário, tá? Esse conteúdo está lá na página 241, ainda é capítulo 5. Quando nós falamos em problemas do sistema urinário, um deles, um que nós já falamos na sala, é o cálculo renal. Então, esse cálculo renal, ele é conhecido também como pedra nos rins. E o que acontece com essa pedra nos rins? Ele vai formar-se pelo acúmulo de substâncias que vão se depositando, olha, dentro dos néfrons, que acontece o processo de filtração do sangue lá dentro do rim. Então, formam-se cristais dentro desse sistema urinário. Do que é formado esses cristais? Basicamente ácido úrico, e 70 a 90% dos cálculos renais são feitos de cálcio. Esse cálcio vai estar presente na alimentação, né? As principais causas, então, dessa doença: alterações anatômicas, às vezes uma infecção no sistema urinário, que pode ocasionar esse problema, uma predisposição genética, alguém da família tem e passou essa condição para a pessoa, o alto consumo de sódio e proteínas animais, então alimentos muito ricos em sais, né, principalmente carnes com muito sal, pouca ingestão de líquido. O diagnóstico é feito por radiografias ou por uma ecografia na região abdominal, que vai identificar a presença desses cálculos renais, e a incidência vai ocorrer mais comum em homens dos 20 aos 40 anos de idade, né? Mas acontece muito também, mulheres também têm esse problema. E os fatores de risco? Algum histórico familiar, uma dieta muito rica em proteína animal, pobre em líquidos, em fibras, uso de álcool, de doenças intestinais, sedentarismo e estresse. E aí esse cálculozinho que formou-se lá no rim vai passar pelo uréter para chegar à bexiga e ser eliminado. E nesse trajeto ele vai provocar muito incômodo, muita dor, né? Porque nós comentamos bastante na aula é essa questão da dor e das cólicas renais. A infecção urinária é uma outra doença do sistema urinário que afeta principalmente a região da bexiga, da uretra. E aí, os sintomas mais comuns desse tipo de infecção são ardências fortes ao urinar, uma forte vontade de ir ao banheiro, mesmo após ter acabado de ter feito a sua urina lá, mesmo assim continua com vontade, aquela sensação de que está sempre com vontade de ir ao banheiro. Urina escura, muitas vezes acompanhada de sangue, com cheiro muito forte, né? Forte dor pélvica, porque é uma doença causada por bactérias intestinais que vieram através da região da uretra, né? E se instalaram ali nos uréteres, na bexiga. Então, pode sentir dor no reto, dores pélvicas e uma incontinência urinária. Também é uma doença muito grave, né, que precisa ser tratada com o uso de medicamentos para evitar complicações mais sérias. A insuficiência renal acontece o que é? É uma condição na qual os rins, um deles ou os dois, perdem a capacidade de efetuar sua função, de filtrar o sangue, né? E com isso ele acaba deixando que as substâncias tóxicas acabem contaminando o organismo, né? Nesse caso, então, a pessoa fica com um grave problema de saúde. Isso pode ser ocasionado também por doenças como diabetes, às vezes a pressão alta, né, o hipertiroidismo, são algumas doenças que podem desencadear, complicações que podem desencadear essa insuficiência renal. E nesse caso, a pessoa vai ter que fazer o uso de um equipamento, de um dialisador para fazer a filtragem do sangue, uma vez que os rins não estão mais funcionando. Então, a hemodiálise ela vai substituir a função dos rins de quem tem a doença renal crônica avançada. Porém, a hemodiálise não substitui as funções renais. Por exemplo, né, os rins não apenas são filtros de sangue, eles exercem várias funções, como controle da água, controle dos níveis de sais minerais, de proteínas no sangue. Então, tudo isso vai ficar debilitado uma vez que os rins não estejam funcionando. E muitas vezes a pessoa tem que acabar optando pelo transplante dos rins, tirar o rim que está com problema, debilitado, para não ficar totalmente dependente de aparelhos, e aí fazer um transplante renal, né? Então, nós vamos ter lá no livro, na página 244, 245, fala dessa questão dos transplantes de órgãos, né? E aí, algumas dicas para a gente ter um sistema urinário bom e funcionando em perfeita
em perfeitas condições. Beber bastante líquido, 2 litros de água por dia. A cor da urina é um sinal para você saber se está ingerindo a quantidade certa de água, então ela não pode estar muito escura. Consumir menos sal, evita a pressão alta, evita problemas sanguíneos, né, nas artérias, diminui a capacidade de filtração renal, se a pessoa ingere, na verdade, muito sal. Reduzir o consumo de proteínas, com isso ela vai diminuir a chance de pedra nos rins, né? Incluir muitas frutas cítricas, porque elas impedem a formação de pedras, ingerir menos açúcar e gordura para não ter sobrepeso e não desenvolver diabetes e hipertensão, que são doenças que acabam provocando danos nos rins. E aqui está mostrando vitamina C, ó, que é fundamental para o bom funcionamento dos rins, e bastante água, atividade física também auxilia. E na página 246, 247, 248, vem como finalização dessa unidade, tá? E aqui alguns motivos para tomar água. Ela não engorda, reduz a fome, auxilia no bom funcionamento dos rins, do intestino, reduz o risco de açúcar no sangue, do diabetes, elimina substâncias tóxicas, regula a temperatura, produz colágeno, ainda ajuda a eliminar o ácido lático nos músculos e reduz a retenção de sódio e de inchaço no corpo, tá? Então ficamos aqui e nos vemos na nossa aula online, tá? Até mais. Beijo para todos.